Beleza? Gente, hoje nós vamos ter o último vídeo da série de vídeos que eu estou fazendo sobre Crise nas Infinitas Terras, que foi um crossover que a DC Comics criou em 1985. Uma série que fez muito, mas muito sucesso. No primeiro vídeo eu falei sobre o motivo da crise ter sido criada, o segundo, a história em si, e hoje nós vamos falar do pós-crise, o que aconteceu após a crise nas Infinitas Terras. Então, fica ligado que a gente vai falar sobre esse assunto hoje aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele vocês não recebem a notificação. E curta os vídeos dando like, tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa, hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links, um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem, galera, como eu falei no início do vídeo, hoje nós vamos fazer um vídeo final dessa série de vídeos falando sobre Crise nas Infinitas Terras. No primeiro vídeo eu falei sobre o motivo que fez a DC Comics criar a história de Crise nas Infinitas Terras. E ali eu disse, no caso, que é para arrumar a casa, para atualizar os personagens que estava necessitando. O segundo vídeo em si eu falei da história, que foi uma história muito bem estruturada, muito bem amarrada e assim que tinha ação do início ao fim e explicava toda a estrutura de Crise nas Infinitas Terras, entendeu? E foi escrito por 2 gênios, que foi o George Pérez, que infelizmente já nos deixou, e o Marv Wolfman, que também é um outro gênio. Então eu falei da história. Hoje, na realidade, nós vamos falar do pós-crise, o que aconteceu após a última edição de Crise nas Infinitas Terras. Bem, o que aconteceu é que no mês seguinte as histórias voltaram para o número 1. Todas as revistas que eram publicadas para DC Comics, elas tiveram o seu número zerado. Começou novamente do número 1. E sim, isso foi legal porque ela também teve a oportunidade de pegar personagens que estavam no limbo há muito tempo e relançá-los. Um desse grupo de heróis que foi relançado, no caso, foi Rapina e Columba, que eram heróis que apareceram em Titãs que não eram tão aproveitados, mas que foram reaproveitados. Fizeram histórias muito maneiras sobre Rapina e Columba. Outro também personagem que veio de outra editora foi o Capitão Átomo. O Capitão Átomo, ele teve a história recontada, a história ficou muito legal, muito bem, editada. Foi uma história, a história ficou muito melhor, muito mais legal. A história ficou muito mais emocionante. A história do próprio Capitão Átomo, ele teve uma virada, ficou muito melhor. Eu vou dizer a verdade, ficou muito melhor. Tanto o Capitão Átomo é um dos principais personagens hoje no universo de DC Comics. Nós tivemos a atualização do Batman, que voltou às histórias para o ano 1, contando a origem do Batman, atualizando essa origem, ficou muito maneira. Tivemos o ano 1, que foi excelente, entendeu? Excelente. Depois também tivemos a atualização do universo da Mulher Maravilha. A história da Mulher Maravilha foi recontada pelo George Pérez. Genial, de forma genial, ficou muito boa, muito boa. E o próprio Super-Homem. O Super-Homem, ele teve a história recontada, a origem recontada, o poder dele foi reduzido, muita coisa foi melhor trabalhada. Ele era o único sobrevivente do universo dele, do planeta dele, ficou muito bem mais trabalhada. A questão da Kryptonita, só existia uma Kryptonita, entendeu? A roupa dele era feita de material da Terra, só que como estava grudado no corpo dele, absorvia a habilidade de ficar invulnerável. Só a capa que era destruída o tempo todo, mas ficou muito melhor. A história foi melhor contada, tanto que um vilão que não era um vilão do Superman, que era o Lex Luthor, ganhou um outro ar, não mais de vilão, mas de arqui-inimigo.
entendeu? O arqui-inimigo, a pessoa que estava quase de igual para o Super-Homem, era a pessoa que era a antítese do Superman. Entendeu? E ficou muito melhor. Ele não era mais um vilãozinho, era um grande empresário. E ficou muito mais bem trabalhado, muito mais. Nós também tivemos a Liga da Justiça, que foi refeita. E o mais legal é que os 3 grandes pilares da Liga da Justiça são Batman, Superman e Mulher Maravilha. Desses 3, a Mulher Maravilha e o Superman não entraram na Liga da Justiça. Apenas o Batman. O Batman fazia parte da Liga da Justiça. Mas não era só o Batman. Ali também tinha heróis de segundo escalão, como Besouro Azul, como o próprio Gladiador Dourado, tínhamos o Caçador de Marte, tínhamos a Doutora Luz, tínhamos, no caso, o Senhor Destino inicialmente, o Capitão Marvel, que na época era o Capitão Marvel, não, mas virou-se depois Shazam. Então nós tínhamos uma Liga da Justiça, mas as histórias, elas tinham um teor um pouco mais cômico. Bem mais cômico, na realidade, engraçado. Nós tínhamos o Lanterna Verde, mas não o Hal Jordan, é o Guy Gardner. Então as histórias ficaram com um teor de humor mais escrachado. Claro, as aventuras continuavam, a ação continuava, mas tinha um teor mais escrachado. Fez um sucesso gigantesco. Tivemos a introdução de uma área de serviço secreto dentro do universo desse Comics, com a integração do Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida foi criado naquele momento, junto com uma rede de espionagem chamada Checkmate. Ficou muito mais maneiro. Assim, as histórias dobraram de peso, ficaram muito melhores, muito mais do jeito que a DC é. Que a DC, ela tem mais um aspecto muito mais com histórias que pegam mais o lado humano, o lado da aventura, do que da Marvel. Da Marvel é mais aventura, o da DC é mais humano, de intriga, tinha bastante intriga, então ficou histórias muito mais bem elaboradas. Tanto que a Crise nas Infinitas Terras, que foi feita para arrumar a casa, o pós-crise durou várias décadas, 2, 3 décadas praticamente, entendeu? E assim, claro que eles faziam outras sagas ali, como Invasão, Milênio, outras sagas que também ajudaram a integrar o universo da DC Comics, o universo pós-crise. Enfim, foi muito bem elaborado. O pós-crise ainda foi mais bem elaborado, tanto que eles só precisaram realmente rearrumar a casa 2, 3 décadas depois, porque realmente fez muito sucesso. 86, 87, 88, 90, década de 90, 2000, praticamente 2000 e pouco que entrou 2000, acho que foi 2015 que entrou o Flashpoint, que foi outra tentativa de arrumar a casa. O Flashpoint foi uma tentativa da DC, porque mais de 10 anos tinha passado, mais de 20 anos tinha passado, e aí houve a necessidade de fazer uma nova arrumação. O Flashpoint foi uma história até muito bem feita, só que o pós-Flashpoint é que estragou tudo, que veio os 952, e aí não ficou legal, entendeu? Mas o período antes do Flashpoint foi fantástico, muita história boa, muitos quadrinhos maravilhosos. O próprio o Nuclear, o Firestone, foi refeito. Assim, o Capitão Átomo ficou perfeito, o Superman, a Mulher Maravilha, o Batman, a Lanterna Verde ficaram perfeitos, sim. Crise nas Infinitas Terras, para mim, é uma obra de arte, realmente uma obra de arte, porque foi a necessidade de arrumar a casa, a história perfeita e o pós-crise. Então, uma coisa que foi feita para arrumar a casa, arrumou perfeitamente, com uma história perfeita, e manteve mais de 20 anos de pós-crise com sucesso, entendeu? Com sucesso realmente, entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo de Espaço Nerd. Hoje nós fizemos o último vídeo da série de Crise nas Infinitas Terras, em que eu falei do pós-crise, entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje, como eu falei, é o vídeo de Espaço Nerd. Amanhã a gente vai ter um vídeo super legal aqui do Espaço Tech. Então, aguardo vocês. Até amanhã aí. Tchau!